Vamos lá então, galera, uma questão da competência 6, habilidade 19. Habilidade 19 são aquelas questões que vão trazer ali conhecimentos ou conteúdos sobre funções da linguagem, elementos da comunicação, ok? E essa aqui é muito boa, essa questão, porque já no nosso enunciado a gente vê que função da linguagem predomina no texto, ok? Então, olha só, a gente tem assim: a função emotiva presente no poema cumpre o propósito do eu lírico de fazer o quê? Então a gente já sabe que é a função emotiva. Lembrando que a função emotiva também é chamada de função expressiva e ela tem como foco ali o emissor da mensagem, a pessoa que escreve, tá bom? Nem sempre ela vai trazer uma pegada subjetiva, lírica, porque se eu falar, por exemplo, como foi o meu dia, a partir da minha perspectiva, vai predominar aí a função emotiva, que é a visão do emissor. Mas nesse caso aqui, como a gente tem especificamente um poema, tá? Estrela d'Alva, tananã, a função emotiva geralmente predomina, tá bom? Além da função poética. Mas olha só o que a gente tem. Então ela cumpre o propósito do eu lírico, a voz do poema, de fazer o quê? Vamos dar uma olhada nesse texto. Ele é um texto de nível intermediário, tá bom? Nível médio é um texto, é uma questão que você precisa acertar. E olha o que a gente tem aqui. A garganta é a gruta que guarda o som. A garganta está entre a mente e o coração. Vem coisa de cima, vem coisa de baixo, e de repente um nó. E o que eu quero dizer? Às vezes acontece um negócio esquisito. Quando eu quero falar, eu grito. Quando eu quero gritar, eu falo. O resultado? Calo. Ele diz que predomina aqui a função emotiva. Então, se a função emotiva, eu vou procurar marcas de primeira pessoa, ou seja, marcas do emissor. E eu já encontro aqui quando ele fala, ó, e o que eu quero dizer? Às vezes acontece um negócio esquisito, é quando eu quero falar, eu grito. Quando eu quero gritar, eu falo. E o resultado, eu calo. Então aí está havendo um embate. Quando ele quer fazer uma coisa, ele faz outra. Então, quando eu quero falar, eu grito. Quando eu quero gritar, eu falo. E o resultado, eu me calo. Então, eu tenho uma dificuldadezinha aí por parte do eu lírico. Então, essa função cumpre o propósito do eu lírico de, letra A, de revelar as desilusões amorosas. Não, aqui eu não vi nenhuma menção a desilusões, não. Ele fala aqui de um nó na garganta, ele não consegue se expressar. Letra B, o propósito de refletir sobre a censura à sua voz. Na verdade, não. Ele não está falando que sua voz está sendo censurada, não. Só que quando ele quer fazer uma coisa, ele faz outra. Ele encontra essa dificuldade, essa barreira. Então, não existe censura. Letra C, o propósito de expressar a dificuldade de comunicação. Então, quando você pega aqui os trechos em que o eu lírico é destacado, o emissor é destacado, você vê que ele, quando quer fazer uma coisa, ele faz outra. E como ele não consegue fazer, o que ele faz? Ele se cala, tá? Porque tem um nó na garganta dele. E aí, se calou, ou seja, não conseguiu comunicar. Dessa forma, a gente tem o nosso gabarito, letra C, tá bom? Expressar a dificuldade de comunicação dele mesmo. A letra D está dizendo que o propósito de ressaltar a existência de pressões externas. Não, ele está falando a garganta é gruta que guarda o som, tá entre a mente e o coração, então não tem nada. Vem coisa de cima, vem coisa de baixo, de repente um nó. O que eu quero dizer? Na verdade, não é a pressão externa que o impede de falar, de se expressar. É algo muito interno, tá? Essa incapacidade de se comunicar de fato, de comunicar o que ele quer. Letra E está dizendo que o propósito de manifestar as dores do processo de criação. Se rolasse ali um processo de criação, se ele descrevesse um processo de criação, seria outra função da linguagem predominante, que seria a função metalinguística. A gente encontra muito esses casos em poemas do Drummond, por exemplo, que fala sobre o processo de criação de um poema. É um poema falando sobre a criação de um poema. É um metapoema. Mas nesse caso aqui, quando eu tenho a presença de marcas de primeira pessoa, eu, me, calo, né? Quando eu quero fazer, eu faço outra coisa, tá certo? Então, nesse caso, temos aí a letra C como nosso gabarito.